gente se culpa pelo comportamento dos filhos. Da onde que vem isso, né? Porque essa sensação de que a gente é responsável por aquilo que os nossos filhos fazem, de que é nossa responsabilidade garantir que eles se comportem bem, garantir que eles performem bem, garantir que eles sejam empáticos, gentis, amorosos o tempo todo e com todo mundo, tem como pano de fundo uma coisa que é bastante perigosa e não é muito verdadeira, né? Hoje a gente falava aqui de manhã nos stories e no nosso post sobre o quanto muitas vezes os nossos filhos, eles não estão aí para preencher as nossas expectativas, né? Eles são outras pessoas. E essa visão de que a gente é responsável pelo comportamento dos filhos, de que o que os filhos fazem é da nossa responsabilidade, aprenderam conosco e se não aprenderam a gente que tinha que ter ensinado, ela está muito calçada nessa ideia de que as crianças são absolutamente moldáveis, né? Eu sempre brinco aqui no consultório com os pais, escuta, o teu filho não é massinha, ele não é uma coisa amorfa que a gente vai moldar para virar aquilo que a gente quer que seja, ele é uma pessoa. E mais, ele é uma pessoa em desenvolvimento. Ele é uma criança que está amadurecendo. E como tal, ele tem sim limitações que vão muito além da vontade dele de cooperar, de se comportar bem e tudo mais que às vezes a gente espera que eles façam, né? Então, essa questão da culpa, ela ignora esse dado, né? Ela ignora esse detalhezinho que ali tem uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem necessidades e é uma pessoa em desenvolvimento, que está atrelada totalmente às habilidades que são possíveis alcançar naquela faixa etária, dentro daquela vivência, dentro do que ele tem de experiência até aquele momento. Então, quando a gente caminha alguns passos, e como eu já falei antes, não precisa que a gente vire PhD em neurociência para que a gente faça esse caminho, quando a gente se debruça um pouquinho para entender o que acontece, como acontece o desenvolvimento infantil, como acontece o desenvolvimento neurológico, fica muito claro, fica muito evidente que essas coisas, esses comportamentos, esses eventos, essas reações, que muitas vezes é o que a gente condena nas crianças, é o que a gente vai querer corrigir, é o que a gente vai querer consertar, são absolutamente naturais e esperadas naquela faixa etária. Então, quando a gente consegue se munir dessas informações, muito dessa culpa se dissolve e para de fazer sentido. Porque quando eu entendo que aos 2 anos é esperado que as crianças desenvolvam um comportamento opositor, ou seja, que eles se oponham às coisas que eu proponho, que eles virem pequenos do contra, e que isso diz respeito a um momento do desenvolvimento dele, a um momento do desenvolvimento neurológico lá do cérebro dele, eu fico tranquila. Porque eu sei que não é comigo, porque eu sei que não é uma falha daquilo que eu estou oferecendo. Eu sei que não é porque eu deixei de fazer algo ou porque eu fiz algo que está errado. Eu entendo que aquilo é esperado, eu entendo que aquilo é natural, eu entendo que aquilo faz parte de um desenvolvimento saudável. Então são esses passinhos, essa postura de curiosidade, de a gente dar uma olhadinha o que está acontecendo, né, em cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos, muitas vezes traz tranquilidade, né? Porque o que eu vejo muito acontecer, e acontece todos os dias aqui no meu consultório, é que grande parte dos conflitos ou das questões que nos trazem preocupação, elas estão muito atreladas a isso, elas estão muito atreladas a expectativas nossas, que estão às vezes desajustadas, desencontradas do que é possível para essa criança neste momento da vidinha dela, né? Então, poder entender alivia, descarrega, a gente solta a mochilinha da culpa e entende que não é só o meu pequeno de 2 anos que diz não para tudo que eu proponho e que isso tem um papel.
E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, assim. Por que que isso acontece? Qual é o papel disso? Tá, então tá, tem um comportamento opositor aos 2 anos, mas o que que acontece? Por quê? Pra quê? Isso tem um sentido, né? E quando a gente entende um pouquinho, tudo vai ficando mais claro. E quando eu entendo o que acontece, eu também consigo traçar estratégias melhores, porque eu entendo qual é a necessidade da criança. E aí eu consigo me ajustar para que fique bom para ela e que fique bom para mim também, né? Então é essa postura, é mudar o olhar, é entender que é uma outra pessoa crescendo, se desenvolvendo, né? Então poder trazer uma educação com limite, sim, porque as crianças precisam, pedem e se beneficiam muito disso, mas esse limite empático, esse limite que permita que a criança siga sentindo, experimentando, o que quer que seja que acontece lá dentro dela, né? Que a gente possa acolher o que ela precisa, independente de se a gente vai poder suprir essa expectativa ou não. Acolher a gente sempre pode. A gente está falando aqui do desenvolvimento neurológico e de como que educar com limites com afeto traz leveza para nós, né? Nos liberta um pouco dessa culpa, porque eu passo a entender, bom, tá, isso é um processo natural, isso faz parte do desenvolvimento, isso faz parte do crescimento, isso não diz respeito ao meu maternar, necessariamente, né? E aí, eu acho que a gente pode ir um passinho além e entender também que quando a gente opta por uma educação com limites com afeto, por uma educação respeitosa, além da gente conseguir se libertar dessa culpa, além da gente conseguir fazer as coisas ficarem mais leves para todos, a gente também contribui para esse desenvolvimento, né? O que a neurociência já sabe sobre isso, né? A gente sabe que a velocidade com que esse amadurecimento neurológico acontece, ele é regido muito assim por questões genéticas, por questões que já estão dadas. A gente tem pouco a contribuir ali, né? Ou a atrapalhar. Mas o que a gente também sabe? Que uma das coisas mais importantes para a inteligência emocional, que é a integração entre os hemisférios, que é as partes lá do nosso cérebro conseguirem conversar entre si, conseguirem trocar informações, conseguirem fazer contatos, conseguir fazer conexões, que é o nosso marcador principal de inteligência emocional hoje, né? A definição de inteligência emocional hoje, ela passa por aí. Ela fala da qualidade da integração entre os hemisférios lá no nosso cérebro. Isso, a qualidade da integração, é muito, muito, muito proveniente das nossas vivências. Então, se a gente oferece para essa criança vivências ricas, vivências complexas no sentido de com muitas informações, com conexão, com afetividade, com informação, complexas nesse sentido, né, amplas na verdade, a gente está favorecendo que essa integração aconteça de maneira mais sofisticada, mais rápido. Ou seja, a gente está contribuindo e muito para que nossos filhos adquiram essas habilidades mais cedo e com mais qualidade. Então, quando a gente educa com limites e com muito afeto, quando a gente educa pensando em conexão, quando a gente educa pensando num limite empático, num limite que realmente conecte com essa criança, com um limite que respeite as emoções, que respeite a imaturidade dessa criança, a gente está botando muitas fichas nessa integração e, por consequência, botando muitas fichas nessas habilidades, nessa inteligência emocional dos nossos filhos. Então, se a gente quer que as crianças sejam inteligentes emocionalmente, a gente precisa oferecer vivências que propiciem, que favoreçam essa integração entre os hemisférios. Vocês lembram? O hemisfério direito é o hemisfério que é responsável mais pela essa parte das emoções, da empatia, da fantasia, da conexão afetiva. E o nosso hemisfério esquerdo é mais pela racionalidade, pela lógica, pelas questões matemáticas. Então,
o que significa essa integração? É a gente poder usar de informações desses dois hemisférios para a tomada de decisão. Então, quando eu me deparo com uma situação que eu preciso fazer algo, eu preciso reagir, agir. Quanto mais eu consigo integrar esses dois hemisférios, usar as habilidades de um lado e do outro para chegar numa solução, muito provavelmente mais rico, mais valioso vai ser essa solução que eu consigo chegar, né? Então, quando a gente investe numa educação respeitosa, que vai favorecer isso, que vai já trazer a nossa condução por essa via, né? Porque quando a gente conduz uma situação com limite empático, por exemplo, vamos lembrar lá, tem 4 passos, né? Descrever, acolher, justificar e dar alternativa. O primeiro passo, ele vai falar com o nosso hemisfério esquerdo, né? Ele está descrevendo, estou usando lógica, racionalidade, eu estou montando uma cena para essa criança. O segundo, que é acolher, vai falar com o direito, porque eu vou falar das emoções, porque eu vou falar do que eu sinto, vou falar do que essa criança está sentindo. Só aí eu já fiz esses dois hemisférios conversarem. Eu já mobilizei os dois hemisférios para essa criança me ouvir, para daí eu poder conduzir a situação, para daí eu poder justificar, que aí eu vou usar o esquerdo de novo, eu vou dizer assim, ó, isso não dá agora, por isso, por aquilo outro. Vou trazer o meu argumento racional. E depois eu vou buscar alternativa, que daí eu vou mesclar as duas coisas. Porque eu vou buscar uma alternativa que atenda essa necessidade de conexão e eu vou usar a minha racionalidade para elencar que possibilidades que são essas. Então, o limite empático ele vai nos ajudar porque ele vai, só na condução dos 4 passos, ele vai trazer inevitavelmente essa conversa entre os hemisférios. Então, ele já vai favorecer. E quando a gente vai trazendo isso para o dia a dia, quando a criança vai nos vendo e vai participando dessa condução todos os dias, das nossas tretinhas cotidianas, isso vai ficando corriqueiro, vai ficando rotineiro. E ela passa a fazer isso de maneira autônoma na medida que ela vai se desenvolvendo, né? E que neurologicamente ela pode fazer isso. Isso passa a fazer parte dos recursos dela, né? Então a gente vai fazendo essa musculação ali lá no cérebro para que ele consiga fazer essa integração de maneira cada vez mais ampla e cada vez mais complexa e cada vez mais satisfatória para as nossas crianças, né? Então vale muito, muito a pena pensar nisso, porque é um investimento de curto prazo, mas que a gente vai colher, que a criança, que essa pessoa vai colher frutos a longuíssimo prazo, né? Então, e por que isso é importante quando a gente pensa na questão das birras, né? Por exemplo, né? A gente estava falando da culpa, de como que essa culpa muitas vezes está relacionada com uma expectativa